Olá amigos, vocês estão na República dos Santos e aqui você não perde nunca. E depois de um longo e tenebroso inverno, o Santos voltou a ter uma vitória, né? Na sua estreia pela Libertadores, pegou um time até que, por sorte, um time relativamente fraco da Venezuela, né? A Venezuela melhorou muito no futebol, mas o histórico deles é muito fraco, principalmente se comparado a times brasileiros, né? E um time que veio, obviamente, para não perder, para tentar jogar nos contra-ataques e por um bom momento incomodou bastante o time do Santos, no sentido que o time do Santos ainda não conseguiu se tornar uma equipe, né? Com essas mudanças todas que tiveram depois da Libertadores, a saída do Lucas Veríssimo, a saída do Pituca, a contusão do Marinho, a entrada de uma série de garotos que ainda não estavam habituados a jogar no time profissional, o time do Santos é mais um grupo de jogadores com vontade de ganhar, mas que estão muito longe ainda de ser uma equipe, né? Conto com alguns lampejos de bons valores que estão surgindo, como foi o caso do Ângelo, o Soteldo, que já é um jogador que a gente já pode dizer até consagrado, porque está reconhecido nacionalmente, é um jogador que tem mercado internacional, o Santos vai ter até dificuldade de ficar com ele, mas de uma forma geral, o time do Santos é um time de molecada que está tentando se encontrar com o futebol, no sentido de não tem conjunto. E a gente percebe também, outra coisa que foi muito nítida hoje, que a gente já comentou no outro jogo contra o São Paulo, é que o técnico Ariel Roland ele está apenas tentando conhecer o time do Santos. Ele parece não saber muito o que mexer, muito o que fazer. Tanto é que fez uma substituição estranhíssima no jogo, tirou o Sandri, que vinha muito bem, e colocou o Gabriel Pirani, que é um bom jogador, é um jogador mais de ataque, é um jogador mais à frente, mas não era esse o problema do Santos ali. Provavelmente, talvez fosse hora de tirar o Alisson, que é um jogador exclusivamente de marcação, deixava o Sandri um pouco mais atrás e mantinha o time mais no ataque para tentar furar a retranca que o time venezuelano do Desportivo Lara armou. Enfim, o Santos começou o jogo tentando atacar, meio que mais na vontade do que na técnica, teve um certo domínio territorial do jogo, mas não conseguiu traduzir isso em jogadas de gol, pouquíssimas situações. O garoto Ângelo, que criou fez alguns bons dribles pelo lado direito, que deu um centro para o Marcos Leonardo, que deu uma excelente cabeçada, e o goleiro fez uma defesa espetacular, o goleiro do time venezuelano, o Curiel, né? Mas basicamente foi só isso. O time do Santos não sabia muito bem quais eram as posições. Inicialmente eu pensei que ele tinha entrado com o Soteldo como meio armador, mas depois o Soteldo ficou caindo pela esquerda, daqui um pouco o Soteldo caía pela direita, o Lucas Braga ficou um tempo pela esquerda, depois veio para a direita, acabou algumas vezes embolando ali com o Ângelo, mas enfim, o time com muitas indefinições dentro de campo. Tem vontade? Tem. Tem técnica? Até tem. Tem alguns jogadores que têm até técnica. Mas eu acho que o fator principal para uma vitória é sempre a equipe, é o todo, né? Futebol é esporte coletivo, não é esporte individual. Às vezes o individual resolve, mas quando você tem um coletivo forte é muito mais fácil de ganhar. E o Santos acabou até sofrendo vários contra-ataques do time venezuelano, alguns perigosos. Teve até uma falta que o menino lá ameaçou centrar, o menino da Venezuela, e chutou no gol. O João Paulo foi obrigado a fazer uma grande defesa, porque a bola ia no ângulo, né? E o primeiro tempo acabou 0-0, mas sem muita... o Santos não conseguiu... Tanto é que o time da Venezuela chutou 6 vezes a gol no primeiro tempo e o Santos só 2. É que as 2 do Santos foram no gol, as 6 da Venezuela só foi uma no gol, que foi essa falta que eu falei. Logo no começo do segundo tempo, o Santos não fez modificações e entrou com uma certa vontade, tentando pressionar o time da Venezuela, e numa boa jogada do Sandri, que lançou muito bem o Vinícius Balieiro, que é um jogador que está improvisado como lateral direito, porque ele fica na lateral direita, ele não sabe exatamente se ele atraca, se ele fica, se ele sobe, se ele desce.
E numa troca de bola do Sandri, até com o Alisson, eu falo muito isso aqui, que os volantes têm que chegar na frente, o Santos fez 1-0, e quando parecia que o jogo ia se tornar tranquilo, num escanteio, numa falha de marcação ali, eu não sei se o Lucas Braga ou o Felipe Jonathan, não sei exatamente quem era para marcar o jogador da Venezuela, o time da Venezuela empatou logo a seguir que o Santos fez o gol. Depois o jogo ficou bem definido nesse sentido, de o Santos atacando, o time da Venezuela só fazendo contra-ataques, e até teve uma chance, porque eles chegaram a fazer um gol num outro escanteio, numa saída de bola de escanteio lá, e é que o jogador da Venezuela estava na frente do João Paulo e foi impedimento. Ele abriu as pernas, quer dizer, ele participou da jogada e o juiz deu impedimento corretamente. O Santos continuou tentando atacar, mas muito desordenadamente, sem ter alguém para armar o jogo, o ponto nevrálgico do time. E aí o Ariel fez essa substituição aí, que foi tirar o Sandri e colocar o Gabriel Pirani para ter mais um atacante, o que acabou embolando um pouco mais o ataque. O Pirani às vezes conseguiu voltar e tudo, mas ele não me parece ser um jogador de características de armação, e sim com características de atacante, de finalização. Depois ele pegou e tirou ele colocou o Jean Mota no lugar do Marcos Leonardo, que estava jogando como centroavante. O Jean Mota entrou com sorte a primeira vez que ele tocou na bola, ele foi cobrar um escanteio, e esse excelente jogador, esse Kaique, que para mim ele não é zagueiro, esse cara é um segundo volante, para mim ele seria um segundo volante espetacular, porque ele tem toque de bola, ele sabe sair jogando com a bola, e acho que ele seria muito melhor segundo volante, para apoiar o ataque, para chegar na área, porque ele tem capacidade técnica, do que zagueiro. Está mal colocado. Para mim, eu colocaria o Sabino jogando, fazendo dupla com o Luan Pérez, que foi muito bem o Sabino no jogo que ele jogou agora na Vila, fez até gol contra a Ferroviária, e botaria o Kaique à frente, fazendo dupla. Podia botar até como meio armador, porque ele tem capacidade técnica para isso. É que parece que os caras ganham 300, 400 pau por mês e não conseguem perceber essas coisas. Mas enfim, o Jean Mota entrou, conseguiu acertar muito bem um escanteio, e o Kaique fez um gol, mérito para ele, que foi considerado depois o melhor jogador em campo. E a partir daí parece, eu não sei, eu tive essa impressão que o Santos estava acomodado com esse placar, achava muito bem. A gente não pode esquecer que o time da Venezuela fez um gol fora de casa, e no desempate isso vale 2, 1-0 para eles lá, eles classificam e a gente fica fora, entendeu? Um gol fora de casa com esse sistema aí da Libertadores é muito diferencial, tá? Presta atenção no que eu estou falando, que isso pode fazer a diferença no jogo de lá. Mas o que me pareceu foi que o Santos tentou muito desordenadamente atacar o time da Venezuela. Depois ele pegou e botou... O engraçado, o Santos centrou várias bolas na área quando estava com o Marcos Leonardo, que é um jogador de estatura média baixa. Quando botou o Bruno Marques, que era para fazer esses centros na área, parou de fazer centros. Não chegou uma bola para o Bruno Marques que fosse centrada. Chegou uns tiros lá que chegaram para ele, mas nenhuma bola centrada, que é para explorar o tamanho dele, né? Enfim, o resultado acabou ficando em 2-1. É um mau resultado? Não, não é mau, mas podia ser muito melhor, né? Principalmente com um time fraco como esse da Venezuela, que não tem aspiração nenhuma na Copa Libertadores, né? Participa só porque o campeonato da Venezuela já é um campeão, e então ele tem direito de participar, assim como o Caracas, que é ele primeiro e o Caracas foi segundo. Mas, enfim, vamos ver no que dá na volta. Semana que vem o Santos enfrenta de novo esse time, só que lá na Venezuela. Vamos torcer para o Marinho já ter voltado, para o Santos ficar um time um pouco mais equilibrado, né? Um pouco mais bem montado, porque do jeito que tá complicado, né? As situações, as atuações individuais, o João Paulo atuou pouco, mas as 2 outras vezes que ele foi exigido jogou muito bem, apesar que no final do jogo ele falseou numa saída lá, quase que dá um gol para os caras. Mas de uma forma geral, vamos dizer assim, como goleiro ele jogou bem, né? Vinícius Balieiro marcou bem, foi pouquíssimas vezes no ataque, e a vez que foi, acabou fazendo um gol. Deveria subir mais, deveria ser mais presente, principalmente quando o Santos joga com os times
defensivos, os laterais têm que subir, entendeu? O Felipe Jonathan do outro lado também subiu muito pouco, chegou muito pouco, não deu nenhuma finalização a gol, ajudou muito pouco o Soteldo, tá? Que o Soteldo caiu várias e várias vezes no segundo tempo pela esquerda, tá? A dupla de zaga, o Luan Pérez e o Kaique, jogaram bem, não comprometeram, poderiam até às vezes ter sido mais ousados nas saídas de bola, chegando mais à frente, entendeu? Mas não fizeram isso. O Alisson sempre bom na marcação, sempre ruim na armação, né? É um jogador que ele é muito bom marcando, mas é muito fraco chegando à frente. O Gabriel Pirani entrou muita vontade, já acertou um bom chute no segundo tempo, quase que faz um gol bem colocado. Muita vontade, correu, mas ainda não encontrou a sua posição correta no time, precisa ser mais orientado quanto a isso. Tá? Soteldo, sempre um bom jogador, sempre criando situações, mas ele dribla com facilidade, ele chega no fim da linha do fundo com facilidade, ele põe o zagueiro no chão com facilidade, mas precisa levantar a cabeça para centrar, para as jogadas dele serem muito mais proveitosas do que são. O Soteldo às vezes faz tudo direitinho e na hora de centrar ele baixa a cabeça, seja o que Deus quiser, tá? Lucas Bragas, bons momentos, maus momentos, uma hora sumiu do jogo, às vezes pegou algumas bolas no primeiro tempo, depois no segundo tempo pela esquerda, depois algumas bolas na direita, foi bem, mas não deu volume de jogo. Jean Mota teve alguns lampejos de bom jogador, que a gente sabe que ele sabe jogar bola, mas infelizmente não mantém a média. Vamos torcer para que ele embale, porque é uma posição nevrálgica no Santos, um meio armador seria essencial, ele é um cara que bate bem na bola, né? Bruno Martins lutou muito, mas chegou pouquíssimas bolas nele. Márcio Leonardo também brigou muito, mas chegou pouquíssimas bolas nele. A pouco que chegou, ele ainda deu uma bela cabeçada e o goleiro fez uma ótima defesa. Ariel Holan ainda está perdido, ainda está procurando aonde mexer no time do Santos, o que fazer, o que não fazer. Acho que hoje fez uma substituição errada, mas enfim, conseguiu a sua primeira vitória. Vamos torcer para que isso gere confiança no time e o time venha com vontade aí no Campeonato Paulista para sair da incômoda posição lá debaixo da tabela e também passe dessa fase da Libertadores. Vai pegar duas pedreiras se passar, é o São Lourenço, esqueci até qual é o outro time, mas é um outro time também muito bom. E vamos torcer para que o time engrene, volte os jogadores que estão faltando aí, como o Madison, como o Marinho e alguns outros jogadores que estão machucados e não estão formando no time. É isso aí. Eu sou o Ricardo Pérez e você está na República dos Santos, onde você não perde nunca. Essa foi a análise de Santos 1, Desportivo Lara da Venezuela, Santos 2, Desportivo Lara da Venezuela 1. Assista, comente, participe e divulgue os nossos vídeos. Grande abraço!